Oi pessoal, a gente vai falar hoje sobre derivadas parciais. Para falar um pouquinho de derivadas parciais, a gente vai estudar o exemplo da função w igual y ln de x² mais z na quarta. Notem que essa função w, ela depende de y, de x e de z. Portanto, w é uma função de três variáveis, x, y e z. E aí eu posso perguntar qual seria a derivada parcial de w em relação à variável x, qual seria a derivada parcial de w em relação à variável y e qual seria a derivada de w em relação à variável z. Para começar, a gente vai calcular primeiro a derivada parcial de w em relação a y. É importante lembrar que quando eu for fazer as derivadas parciais, eu preciso ter em mente todas as regras de derivação de funções de uma variável. A gente vai usá-las em relação à variável que a gente escolheu para derivar. Então, por exemplo, se eu quero derivar w em relação a y, voltando para a função aqui original, essa parte ln de, abre parênteses, x² mais z na quarta, tudo isso aqui funciona como se fosse uma constante em relação à variável y. Então, por exemplo, se eu fosse derivar 5y em relação a y, a derivada seria 5. No nosso caso, ln de x² mais z na quarta, y, a derivada é toda essa parte aqui. Então, a derivada em relação a y vai ser ln de x² mais z na quarta. Por outro lado, qual seria então a derivada de w em relação à variável x? Quando eu vou derivar em relação a x, as variáveis y e z é que se comportam como se fossem constantes. E em relação a x, eu vou usar as regras de derivação que nós já conhecemos. Então, quando eu derivo algo constante vezes uma função, as regras de derivação que a gente já estudou nos dizem que a gente deve manter a constante e derivar a função em relação a x. Então, nós precisamos derivar ln de x² mais z na quarta. Como é que eu vou derivar ln x² mais z na quarta? Bom, para isso eu vou precisar usar a regra da cadeia em relação a x. A derivada de ln de x² mais z na quarta é 1 sobre x² mais z na quarta, e eu devo multiplicar pela derivada desse denominador em relação a x, porque a gente está calculando a derivada parcial em relação a x. Então, qual que é a derivada de x² em relação a x? 2x. Qual que é a derivada de z na quarta em relação a x? Em relação a x, esse termo se comporta como se fosse uma constante. Então, quando eu derivo constante, a derivada é 0. Então, a derivada parcial em relação a x, aqui escrevendo de uma maneira mais simplificada, fica 2xy sobre x² mais z na quarta. E por último, então, qual seria a derivada de w em relação à variável z? Em relação a z, a derivada parcial fica próxima do que a gente fez aqui em relação a x, tratando agora y e x² como se fossem constantes. Bom, de novo, se eu quero derivar um produto de uma constante vezes uma função, eu devo manter a constante e derivar a função. Como agora eu estou derivando em relação a z, vou arrumar aqui. Em relação a z, a função ln de x² mais z na quarta. Certo? Então, para derivar
essa parcela aqui, de novo a gente vai usar a regra da cadeia. Derivada parcial de W em relação a Z vai ser y vezes derivada do ln de x² mais z na quarta pela regra da cadeia, 1 sobre x² mais z na quarta, e eu devo multiplicar pela derivada do denominador agora em relação à variável z. Derivada de x² em relação à variável z é zero, porque não tem z, então é como se fosse uma constante. A derivada de z na quarta é 4z ao cubo. Então, simplificando, fica 4y z ao cubo sobre x² mais z na quarta. Bom, agora então a gente calculou as derivadas parciais em relação a y, em relação a x e em relação a z. Existem as derivadas parciais mistas, que, por exemplo, eu posso perguntar qual seria a derivada em relação a x da derivada da função w em relação à variável y. A notação para isso é, vamos calcular a derivada de segunda ordem w, primeiro em relação a y, depois em relação a x. É sempre da direita para a esquerda. Bom, para fazer esse cálculo, a gente usa essa expressão que nós obtemos antes e derivamos ela em relação a x. Então, a conta que a gente quer fazer é qual é a derivada em relação a x da derivada de w em relação a y, que nós já calculamos aqui. Então, ln de x² mais z na quarta. Derivada disso em relação a x, de novo a gente vai usar a regra da cadeia, é 1 sobre x² mais z na quarta, e eu multiplico pela derivada desse denominador em relação à variável x. Em relação à variável x, a derivada de x² é 2x, e a derivada de z na quarta é zero. Então, a derivada fica 2x sobre x² mais z na quarta.